Olá, exploradores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conhecer os países mais remotos do mundo. Em quinto lugar, Ilhas Marshall. Estendendo-se por 29 atóis no Pacífico Sul, as Ilhas Marshall abrigam cerca de 60 mil habitantes, sendo que quase metade deles vive na capital, Nauru. As águas territoriais do país representam quase 98% do seu tamanho total, e a sua parcela de massa terrestre é a menor entre todos os países membros da ONU. Nos últimos 2 séculos, as ilhas mudaram de mãos várias vezes. O último governante estrangeiro foi os Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, os americanos usavam o local para a realização de testes nucleares de 1944 a 1958. Lá, eles detonaram a primeira bomba de hidrogênio do mundo. O atol onde o primeiro teste nuclear foi realizado tem um nome mundialmente conhecido. Ele é chamado de Bikini, e em 1946, um estilista francês chamado Louis Heard desenhou uma roupa provocante para o verão, e ele batizou a peça com o nome do atol, pois, segundo ele, a roupa era algo extravagante e era considerado uma bomba no mundo da moda. Embora tenha várias praias paradisíacas, as Ilhas Marshall são frequentadas em média por apenas 6 mil turistas no ano. O baixo interesse na área do turismo se dá devido à localização do país, tendo pouquíssimos voos que o conectam ao mundo exterior. Se você quiser visitar este maravilhoso arquipélago do Pacífico, se apresse, pois, segundo estudos sobre as mudanças climáticas, até o final do século XXI, o arquipélago estará completamente submerso devido ao aumento do nível do mar. Em quarto lugar, Kiribati. A nação-ilha Kiribati fica no Pacífico Sul e tem um território de 811 km². Comparado aos maiores países do mundo, o território é minúsculo. No entanto, se levarmos em consideração suas águas territoriais, a distância entre seus pontos mais a leste e mais a oeste são de impressionantes 4.564 quilômetros, aproximadamente a mesma distância entre as cidades de São Paulo e Bogotá, na Colômbia. Como as ilhas de Kiribati estão espalhadas pelo Oceano Pacífico, a nação é a única da Terra que se encontra nos 4 hemisférios principais, ou seja, algumas das ilhas de Kiribati estão localizadas dentro do fuso horário UTC+14. Portanto, Kiribati é o primeiro país a dar as boas-vindas ao Ano Novo e a qualquer outro dia. Composto por 32 atóis, Kiribati, como muitas outras nações do Pacífico, é extremamente vulnerável ao iminente aumento do nível do mar. Muitos especialistas estimam que o país será totalmente inundado até o final do século XXI. Os visitantes que desejam aproveitar a ampla vida marinha e o belíssimo litoral das ilhas terão bastante dificuldade, pois é extremamente difícil encontrar voos acessíveis e, mesmo que conseguissem, provavelmente envolveriam uma longa viagem de 24 horas ou mais. Em terceiro lugar, Butão. Espremido entre as 2 nações mais populosas do mundo, China e Índia, o país é ofuscado por seus enormes vizinhos. Seja como for, o que o país carece de tamanho definitivamente compensa em natureza e cultura, intocadas por séculos de isolamento. Como o país se encontra dentro da cordilheira do Himalaia, a maior parte do seu território é extremamente montanhosa, com seu pico mais alto, Gangkhar Puensum, de 7.570 metros de altitude, sendo também a montanha não escalada mais alta do mundo. Embora a extrema geografia do país tenha se mostrado desafiadora para conectar as diferentes partes do país, também foi o que manteve as potências estrangeiras afastadas, preservando sua herança cultural única até os dias de hoje. Até a década de 1970, os turistas não tinham permissão para visitar este antigo reino eremita. Ainda hoje, o principal ponto de entrada do país, o Aeroporto Internacional de Paro, possui apenas 2 companhias aéreas, Drumcare e Bhutan Airlines, enquanto apenas 8 pilotos estão autorizados a decolar e pousar no aeroporto devido à sua localização notoriamente perigosa em meio a 5 montanhas de quilômetros de altura.
Embora o país ainda fique para trás em muitas áreas, ele se orgulha de ser o único país na Terra a atingir uma emissão de carbono negativa, absorvendo mais CO2 do que todas as emissões anuais em todo o país. Isso é possível graças às extensas florestas que cobrem mais de 70% do país, captando 2,2 milhões de toneladas de dióxido de carbono todos os anos. Em segundo lugar, Tuvalu. Com apenas 11.500 habitantes que vivem em uma área de apenas 26 km², Tuvalu é o terceiro país menos populoso e o quarto menor do mundo. Localizado no Pacífico Sul, aproximadamente no meio do caminho entre Sydney e Honolulu, o país é composto por 6 atóis e 3 ilhas de Recife. Os atóis de Tuvalu são particularmente estreitos, tanto que em seu ponto mais estreito, o país tem apenas 20 metros de largura. Seu tamanho minúsculo, combinado com a falta de recursos naturais, forçou a nação do Pacífico a encontrar maneiras criativas de sobreviver. Por ironia do destino, o código de domínio do país é .tv. Por exemplo, o site do governo de Tuvalu é gov.tv, o que coincide com as iniciais do meio de comunicações mais popular da humanidade. Isso, por sua vez, levou a um contrato de $50 milhões com empresas gigantes do ramo da tecnologia que arrendaram o cobiçado domínio em 2000 e 2012, respondendo por quase 10% do orçamento nacional do país. Tuvalu possui um único aeroporto internacional, situado próximo à capital, Funafuti. Com apenas 4 voos semanais, menos de 4.000 turistas visitam as ilhas anualmente, colocando-a entre os 3 países menos visitados do planeta. E como já era de se esperar, o país também sofre com a alteração das mudanças climáticas. E como forma de protesto, o primeiro-ministro de Tuvalu, Simon Kof, participou da reunião da COP26 com água nos joelhos, alertando sobre a elevação dos níveis dos oceanos. E em primeiro lugar, Nauru. Com seu vizinho mais próximo sendo a ilha Banaba de Kiribati, localizada a quase 300 quilômetros de distância, a nação-ilha de Nauru é de longe o país mais remoto da Terra. Composta por uma única ilha no meio do vasto Oceano Pacífico, Nauru é também o terceiro menor país do mundo, bem como a segunda nação menos populosa, superada apenas pela cidade do Vaticano. Pode ser uma grande surpresa, mas este país de apenas 21 km² já deteve o maior PIB per capita do mundo. Durante a década de 1970 e início da década de 1980, os ricos depósitos de fosfato de Nauru, resultado de excrementos de pássaros acumulados ao longo de milênios, tornaram esse remoto local no país mais rico do mundo. Infelizmente, para Nauru, a mineração excessiva logo esgotou grande parte do seu fosfato, deixando a maior parte da ilha inabitável. Para piorar ainda mais as coisas, a degradação da terra arável e da vida marinha forçou o país a importar toneladas de alimentos industrializados, desencadeando posteriormente uma epidemia de obesidade. Muitas vezes, Nauru é rotulada como a nação mais gorda do mundo, com uma taxa de obesidade superior a 70%. Para compensar a perda de receitas com a mineração de fosfato, o país decidiu sediar um campo de refugiados, onde os requerentes de asilo capturados pela Guarda Costeira Australiana são alojados enquanto seu pedido de asilo está sendo processado. Esse fato por si só gerou muita controvérsia, pois ativistas pró-direitos humanos criticaram duramente a decisão, considerando-a cruel e ilegal. Além da fama curta da ilha e do presente um tanto perturbador, ela é amplamente conhecida como o país menos visitado do mundo. Além do isolamento geográfico absoluto, no país existem apenas 2 hotéis e apenas uma companhia aérea, que opera voos em uma pequena pista de pouso em Yaren. Devido a todos esses fatos, não é à toa que apenas 200 turistas visitam o país a cada ano. E aí, pessoal, comentem abaixo o que vocês acharam desses países. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima!
Um abraço, tchau!